Olá, estamos aqui com o Peugeot 408 2017 modelo, né? Fabricação 16, a versão GRIF, motorização THP 1.6 turbo. O THP de velho de guerra, eu costumo chamar carinhosamente. Seus 64.940 km rodados, beirando aí 65. E esse aqui é o meu carro de dia a dia. É o meu único carro, é o carro que eu vou para todo canto, faço viagem, rodo na cidade, vou trabalhar no carro. Então é o carro do dia a dia, né? O carro de daily, vamos dizer assim. E como é conveniente com esse carro no dia a dia, né? O carro aí com seus quase 10 anos de uso, né? Ele é fabricação 16, a gente tem 2025. 9 anos de uso ainda. Cara, assim, ele é um carro muito confortável, a suspensão trabalha muito bem, por mais que seja mais frágil em relação aos demais concorrentes da categoria, né? Por exemplo, esse carro está com 64 mil, né? E recentemente eu tive que fazer toda a suspensão dele. E quando eu digo toda, é toda a suspensão mesmo, tanto a dianteira quanto a traseira. Eu tive que trocar os 4 amortecedores, tive que trocar coxins, batentes, guiletas, buchas, que estavam ressecadas e estouradas. Então assim, o carro é pesado, as ruas não ajudam, e tem essa questão da suspensão em si ser um pouco mais frágil, né? Mas o carro com 63 mil quilômetros, quando eu fiz essa manutenção, você trocar o conjunto de amortecedor é doído, né? Apesar de ser compreensível devido à situação ruim do asfalto, né? Que a gente roda, principalmente aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza, as ruas que não são turísticas, né? A região da Beira-Mar ali, a região ali de acesso via BR, via algum ICS, são melhores, mas as regiões aqui que você roda dentro de bairros, interbairros, regiões de avenidas que são principais, mas não tanto quanto uma BR ou uma CE, são bem ruins. Então o carro é bastante judiado, né? Esse é meu segundo francês. Eu já tive um outro, tem até uns vídeos aí no canal. Eu tive um C4 Lounge 2019, mesma motorização, mesmo câmbio, caixa de AISIN de 6 marchas, motorização também THP Flex. Só que lá eu comprei o carro mais novo, né? Esse aqui eu também considerei novo quando eu comprei ele, porque eu comprei ele com 54 mil. Eu comprei ele em setembro de 2024. Então já rodei aí, na verdade 52 mil, né? Eu rodei aí 12 mil quilômetros, quase 13 mil quilômetros. E dentro desse pacote aí de quilometragem, né? Teve essa manutenção da suspensão, que foi um pouquinho doída, né? Pra fazer. Mas assim, teve que fazer porque eu sou um cara muito chato com o barulho do rodar do carro. Eu estava muito barulho de suspensão, ó. A suspensão não estava totalmente ruim. Os amortecedores ainda tinha só um estourado, os outros não. Mas por terem vivido juntos, né? Eu mandei trocar logo os 4. Assim o carro ficou bem silencioso, parou as batidas secas, parou os barulhos que eu escutava de suspensão batendo. E aí o carro ficou como eu esperava, como eu espero que seja um sedã médio, né? Silencioso, confortável, que filtra bem as imperfeições do asfalto, não traz tanto para a cabine. Fora isso, eu não tive mais grandes dores de cabeça com a suspensão, né? E assim, dentro desse valor dessa manutenção, é considerado um valor substancioso, né? Eu gastei quase 4 mil reais, salvo engano. Tenho que dar uma olhadinha nas notas, mas foi por aí. Mas é porque tem que levar em consideração que foi trocado o conjunto de suspensão completo, né? Dianteira e traseira. E assim, ele é um carro médio. Por mais que você vá comprar ele, aí você compre barato, compre aí na casa essa versão aqui, a FIP dele hoje é 60 mil, se eu não me engano, 59 os quebrados. Na época eu paguei 55. Gastei, sei lá, quase 10% do valor do carro e manutenção de suspensão. Mas você tem que lembrar que é um sedã médio, né? As peças são de sedã médio, por mais que o carro seja barato, a manutenção não desvaloriza, né? Infelizmente.
Então tem esse adendozinho aí, né? Eu tive esse gasto e eu considerei um valor substancioso frente ao valor pago pelo carro, né? Mas são águas passadas. Agora, sei lá, são mais 60 mil quilômetros sem mexer de novo em suspensão. Outro custo que eu tive com esse carro foi de pneu. Quando eu comprei ele, os pneus estavam meia vida. Tinha dois mais próximos de troca, que eram os traseiros. Os traseiros não, os dianteiros. Os traseiros estavam mais meia vida ainda, então dava para rodar mais um tempinho. Porém, eu andando com o carro, assim que comprei, caí em um buraco. E por ser um pneu de perfil 45, o original, né? É um 225 45 radial 17. Ao cair no buraco fez um bucho, né? Uma bolha no pneu. E aí ia trocar logo os da frente. Aí foi que eu pensei, cara, eu não vou botar 225 45 de novo, porque vai acontecer o mesmo. Vou cair em outro buraco, que não tem como. Aqui você desvia de um buraco e cai no outro. Vai acontecer de novo, vou ter prejuízo de novo com o pneu. É o que eu fiz, eu comprei logo os 4 pneus. Aí eu coloquei um perfil mais balão, vamos supor, né? Vamos dizer, né? Botei um perfil 50. Foi um pouquinho acima só, mas aí o carro ficou mais confortável. Essa questão de bater em buraco e formar bucho praticamente sumiu, porque eu já caí em alguns buracos, não formou bucho. Até ralou a roda, mas o pneu ficou intacto. E também tem a qualidade de pneu, né? Eu coloquei, na época eu não consegui colocar outro pneu, eu queria colocar Michelin, mas na época eu não tive condições, tipo o Michelin. Mas coloquei um pneu Dunlop, que é um pneu bom também. Ele estava mais barato do que o Michelin, né? Eu paguei 640 em cada. Na época o Michelin estava 750. Então no final do montante, né, ia dar uma diferença substancial. Então eu optei por botar os Dunlop. Coloquei os Dunlop 225 50 17. E melhorou muito a dirigibilidade do carro, questão de conforto e questão de estar um pouco mais seguro contra esses intempéries aí de buracos na via. Aí esse upgrade, né, vamos dizer assim, ou manutenção aí, vai ter de cada um, como queira chamar, saiu por 2.700 e um pouquinho. Agora o valor exato eu não lembro, mas foi 2.700 e um pouquinho. Já balanceado, já alinhado, já instalado. Essa manutenção específica foi assim que eu comprei o carro. Foi 2 semanas depois que eu comprei o carro, basicamente. Aí teve a manutenção inicial, né? Que sempre que eu compro um carro usado eu mando trocar tudo que é de fluido, freio, óleo de motor, fluido de radiador. Só não troquei o fluido do câmbio ainda. Estou postergando um pouquinho, mas é a próxima troca. Na próxima manutenção eu vou ver se eu consigo fazer a troca de fluido da transmissão. A manutenção inicial dele, eu gastei, né, assim que eu comprei, gastei cerca de 2.200, porque eu troquei todos os fluidos, troquei as pastilhas de freio traseira e coloquei discos novos traseiros, que os antigos já estavam, ainda aguentavam um pouquinho, mas como eu ia colocar pastilha nova, podia ser que ou a pastilha não desse o grip correto, ou então que eu não tivesse o desempenho correto do freio, devido ao disco já estar fim de vida. Já estava ali, já pedi para trocar. Os quatro não, os 2 traseiros, né? Os da frente ainda estão bem, estão em bom estado de uso. E basicamente foi isso de manutenção preventiva, né? Então, somando aí, se a gente incluir os pneus, vai dar cerca de quase 10 mil reais já, né? Ou seja, 10% aí do valor do carro. Não, 20% na verdade, né, do valor do carro em manutenções. Aí a única manutenção corretiva que eu tive com esse carro até o momento, né, foi uma manutenção da polia do compressor do ar-condicionado, né? Então, na verdade foi da polia do alternador. Na verdade, eu estava em viagem e a polia desse carro ela é roda livre, né? E aí ela parou de girar do lado que faz com que o alternador carregue a bateria. Então o carro entrava em modo de emergência porque o alternador não estava gerando tensão, né, para carregar a bateria. E aí o carro rodava só na bateria. E aí ele entrava em modo de emergência, só rodava um pouco.
E aí eu tava no interior, cara, 550 quilômetros daqui, de Fortaleza, né? Então pra achar a peça, aí já fica um adendo, né? Se você mora em regiões assim mais afastadas de grandes centros, o ruim do carro francês é isso. É uma questão de peças, né? Infelizmente, se você mora em grandes centros urbanos, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você mora em regiões mais afastadas, aí provavelmente você vai ter um probleminha por conta da disponibilidade de peças, né? Não consegui encontrar de forma alguma a polia correta para usar no carro. E aí, para não ficar no prego nem ter que chamar guincho, né? A gente fez uma gambiarrazinha que foi soldar a polia. Então ela parou de girar em dois sentidos, ela girava só em um, no sentido de carga do alternador, e pronto. Morreu, resolveu minha vida, consegui sair de onde eu estava, né? No interior, volta para Fortaleza tranquilamente. Ainda rodei 2 meses com a polia, até que eu encostei o carro para fazer a segunda troca de óleo, né? Aí eu já mandei fazer a substituição dessa polia. Aí a manutenção corretiva em si, além dessa polia, foi porque a abençoada da correia, que eu tinha mandado trocar, que eu mandei trocar na primeira revisão que eu fiz dele, quebrou a correia Poliv, né? Correia de acessórios. A sorte que ela quebrou na mão do mecânico, porque o meu mecânico foi buscar o carro no local de trabalho, que eu não consegui deixar. Quando ele estava encostando na oficina, a correia quebrou. E aí, quebrando a correia, teve que comprar uma correia nova. Eu já ia trocar a polia do alternador, tive que trocar. Aí já que ia abrir, eu aproveitei a mão de obra e pedi para ele revisar todo o sistema do alternador. Aí ele revisou o sistema completo, né? Abriu, tirou, fez limpeza, verificação das escovas, teve que trocar o regulador de tensão, também já estava dando sinais de troca, né? Aí já estava ali, troquei. Essa manutenção foi salgada, foi uma manutenção corretiva, me custou R$3.500, por aí eu fui R$3.300, foi a manutenção do híbrido. Foi assim, a corretiva que eu tive dele, sabe? E pronto, depois disso, nada mais de problemas, só mesmo rodar com o carro, curtir o carro como um todo, né? Então esse valor esse valor de manutenções que eu gastei até agora com o carro, tem quase um ano que eu tô com ele, então foram esses os valores, certo? A próxima manutenção dele vai ser para fazer troca de óleo, né? E aí eu vou pedir para trocar óleo, fluido de freio, vou ver se eu consigo fazer a troca do óleo do câmbio. O do radiador não, só tem 20 mil quilômetros que eu vou estar rodando, né? Vai ficar para próximo. Eu vou gastar por volta de uns R$2.000, porque eu vou mandar trocar vela, que quando eu for fazer a próxima manutenção eu vou bater 72 mil na verdade. Tô com 65, então eu vou pedir para trocar vela, que tem que trocar aí com certa quilometragem, se não me engano são 80 mil quilômetros. Mas assim, quando eu fiz a primeira manutenção dele, a gente olhou as velas e estava tudo ok. Elas não estavam desgastadas, nem estavam com dificuldade de produzir a faísca zinhosa, nem estavam com sinais de desgaste, né? Então, só estavam sujas, foi feita uma limpeza, né? E a gente continuou com as mesmas velas. As velas desse carro são um pouco mais caras, mas em compensação são mais duradouras, né? Porque são de irídio. Então assim, se você for comprar, não compre velas paralelas, né? Compre as velas originais, se você tiver um modelo desse, ou se você tiver um THP qualquer, seja ele 308, 408, C4 Lounge, 3008, compre as velas de irídio, que são as velas corretas para se usar nesse bloco, para você evitar qualquer tipo de problema, certo? São um pouquinho mais caras, no Mercado Livre, na loja oficial da Peugeot, salvo não tá R$450, o jogo com 4. Então vale a pena você pagar esse valor, porque você vai rodar muito com essas velas, e além de você estar usando as peças corretas no seu carro, evitando gambiarra, né? E isso foi o que eu gastei, né? E esse aí é o futuro do nosso Peugeotzão aqui 408 de manutenções. E aí vai ter a troca também dos filtros e óleo, enfim. A troca de óleo dele óleo e filtro, né? Fica por R$650 lá no meu mecânico. Óleo original, o correto para ser usado, né? Que é o 530, 5W30 ou o 0W30, que os dois são homologados. Eu uso o 530, né? Porque quando eu comprei eu já coloquei o 530,
Beleza, senhores? Então, as próximas manutenções aí eu prevejo aí um gasto de pelo menos mais uns 3 mil reais, né? Porque a troca do óleo do câmbio gira nessa faixa de 1.500 a 1.800 e a troca das velas com os fluidos vai me custar aí próximo dos R$1.000 sem a mão de obra, né? Só as peças. Então, vai ser mais uma manutençãozinha salgada, né? Mas é questão do carro, a idade do carro, né? Você compra o carro usado, você tem que estar ciente de que com a idade do carro, mais peças vão ser trocadas. E infelizmente a manutenção não desvaloriza, né? Nem as peças. Então, o carro desvaloriza, mas a manutenção e as peças continuam o preço original de quando ele saiu da fábrica, né? Corrigido pela inflação. E é isto. Tranquilo? Aqui. Quase que não dá. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixem aí nos comentários que eu trago mais esse tipo de conteúdo, divagando e dirigindo por essas belas ruas esburacadas de Fortaleza, Ceará. Até o próximo vídeo. Valeu!